Bora para nossa aula 22 aqui do nosso quadro Constelação Responde. E a pergunta de hoje é sobre dizer não. Como saber dizer não sem se queimar? Dá aquele medinho, né, de falar não ali no ambiente de trabalho, não para um chefe, não para um cliente. Gente, como é difícil falar não para cliente. Mas e aí, né? Dá para ficar sempre dizendo sim? Quantas vezes você disse um sim, onde na verdade o certo era ter dito não? E esse sim te causou aí uma perda de foco, às vezes uma sensação de injustiça, uma sobrecarga de trabalho que pode ter te prejudicado muito. Então vamos também aí com base na constelação entender, ver como é que a gente pode facilitar a nossa vida nesse sentido e no nosso lugar, que é sempre o convite da constelação. Ficarmos no nosso lugar, porque ele é sempre um lugar de força, o lugar onde as coisas fluem na nossa vida, na nossa carreira. Vamos primeiro entender um pouquinho, isso é importante, porque quando nós entendemos o porquê que acontece, as coisas ficam mais claras, mais organizadas na nossa cabeça e a gente consegue ter atitudes diferentes com mais facilidade. É aquela história, né? Se eu não entendo o porquê, eu fico ali agindo às vezes num piloto automático. Então vamos entender por que é tão difícil dizer não, tá? Primeiro que vem aquele medo do julgamento. Então pensa, contexto de trabalho. Poxa, vou falar não pro meu chefe, ele vai achar que eu sou uma preguiçosa, que eu não tô com uma boa vontade. Aí eu começo a me comparar. Ai, mas a fulaninha sempre diz sim. Ela faz tudo que o chefe quer. Nossa, e ela é minha concorrente direta, porque tem isso, né? Dentro do mercado de trabalho, eu lembro que quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu sempre tinha ali, né? Eu sabia quem eram as pessoas que estavam concorrendo diretamente comigo a uma promoção, a uma próxima vaga, tal. E eu falava assim, ai, nossa, eu preciso fazer mais que fulano, eu preciso aparecer mais que fulano. Aí você fica com aquele medo, até por uma comparação com o outro, né? Ah, o outro tá fazendo mais. Ou não, vou falar não, vou parecer que eu sou arrogante, que eu não sou uma pessoa que me comprometo com as coisas. Então, o medo faz com que a gente tenha essa dificuldade de dizer não, esse medo do julgamento do outro, o que que o outro vai pensar. Mas calma, a gente vai relatar aqui essas dificuldades e vamos conversar com a luz da constelação soluções para isso, tá? Uma outra coisa é a busca da aprovação. Então, eu quero ser aprovada. Eu quero ser vista como uma boa pessoa, como uma boa profissional. Eu quero ser boazinha, né? Aquela necessidade de ser boazinha o tempo inteiro. Ou a crença de que tudo depende de você, aí você não consegue delegar. Então, a pessoa vem te pedir algo que você pode muito bem falar assim: olha, isso aqui não é comigo, mas tem uma pessoa na minha equipe que vai te ajudar. Mas não, você acha que só você faz o trabalho bem, só você pode conduzir isso. Então, você assume tudo de sim para tudo, se sobrecarrega porque você quer estar ali no controle, você não quer delegar para alguém do seu time fazer. E tem também aí uma possibilidade sistêmica, tá? Pode ser que você veio de uma família onde as pessoas aprenderam a sempre se colocar em segundo plano. Então, talvez o seu contexto familiar já seja esse. As pessoas se colocam em segundo plano, abrem mão delas mesmas pelo outro. E aí isso virou um padrão. Você, tipo, nem percebeu. Você aprendeu a ser assim. Por exemplo, ó, eu vivi isso muito com o meu esposo, porque os meus sogros são muito bonzinhos. Muito bonzinhos. Eles, nossa, para eles falar não é um sacrifício, assim. E o meu marido, ele tinha esse padrão de não conseguir falar não. Tudo para ele era assim, ele se prejudicava, se sobrecarregava, fazia coisas que, tipo, ele não queria fazer é só para não dizer não. E aí, claro, foi o processo de desenvolvimento dele e como eu vi ele evoluir e como isso foi bom para a vida dele e para a carreira.
Nós ficamos, a gente falou muito aqui do medo, com aquele medo que, ai, se eu disser não, eu vou perder o que vão pensar e tal. E pelo contrário, a gente consegue ver que quando nós mudamos esse padrão de não conseguir dizer não para aquilo que sim é um não, a gente cresce, nós nos fortalecemos em postura, as pessoas nos tratam com mais respeito, nós conseguimos manter o foco muito mais, tudo muito mais equilibrado. Assim, é só benefício, mas a gente precisa se livrar dessas questões, né? De medo do julgamento, de querer ser boazinha, ser bonzinho. Então, vamos lá, vamos entender aí como é que a gente fala sobre esse não, porque não saber dizer não traz muito estresse, é muito impacto para a gente, e a longo prazo, né, isso prejudica até a nossa imagem mesmo. Porque imagina, ó, você ficando estressada, sobrecarregada, pegando coisas que não são suas, isso prejudica o seu humor. Daqui a pouco você vira uma pessoa chata até, não porque você é uma pessoa de essência assim chatinha, né? Como eu costumo falar, não é que você é uma mala, mas é que você tá sobrecarregada, tá cansada, sabe? Desculpa a palavra, mas tá com o saco cheio, né? Aí, pô, ou você começa a fazer um trabalho ali com uma qualidade ruim pela sobrecarga. Então, nossa, prejudica muito o trabalho. Então, eu reuni aqui, organizei algumas dicas, né? Vamos dizer assim, práticas e com muita base nessa visão sistêmica, para nos mantermos no nosso lugar, que precisa ser sempre um lugar de amor e respeito, para dizer esse não. Então, o dizer não, ele vai envolver muito, muito, muito autoconhecimento. E autoconhecimento do quê? Do que é prioridade para você, do que você quer para sua vida. Porque eu mesma, na minha história, muitas vezes eu disse sim, nem foi por medo, tal, foi porque eu nem sabia o que que eu queria, eu nem sabia para onde eu estava indo, não sabia meu real propósito, eu estava perdida, perdida do que eu de verdade queria para minha vida. Aí acabava assim, saindo, falando sim para tudo, dando sim que na verdade deveria ser não. Então, mais uma vez, como sempre, a gente sempre vai esbarrar no autoconhecimento, né? Porque tudo começa aí, né? O sucesso profissional, ele nasce do autoconhecimento. Então, se você tem clareza do que você quer para sua vida, do que você deseja como um próximo nível para você, né? Como um próximo passo, quando situações acontecem, você fala assim: peraí, né? Isso aqui faz sentido, não faz, tal. E você consegue enxergar com mais facilidade aquilo que é essencial para o seu trabalho, né? Um outro ponto importante aqui é você, toda vez que for falar um não, falar num lugar de amor e respeito. Isso faz toda a diferença. Na constelação, a gente costuma dizer assim, ó, de que lugar no seu coração você está falando isso? Então, eu vou dar um não. Uma pessoa pegou e me pediu. Vamos pegar aqui um exemplo de um cliente, tá? Isso, por exemplo, já aconteceu comigo. Sexta-feira à noite, inclusive já aconteceu algumas vezes. Sexta-feira à noite é um dia que eu não atendo. Eu não atendo cliente, eu não dou aula sexta-feira à noite. Por quê? Porque eu tenho um compromisso na minha vida pessoal. Toda sexta-feira à noite, eu e meu marido, nós saímos para jantar, é um momento nosso, nós temos uma organização aqui na nossa casa que sexta-feira à noite é um dia nosso. E já aconteceu de vir cliente falar assim: Flávia, eu só posso ser atendida na sexta-noite. Eu lembro, inclusive, de uma situação que foi muito difícil, que era uma cliente que estava comigo há bastante tempo, assim, mais de 2 anos. E, inclusive, eu atendia a empresa dela inteira, vendia treinamentos para a empresa dela. Eu tinha um trabalho lá de processos de recrutamento e seleção lá dentro. Eu tinha muito. A minha empresa prestava muitos serviços para a empresa dela, então não era só o atendimento de mentoria dela, não. Então, ela era uma cliente importante, inclusive, em termos de faturamento para a minha empresa.
Ela tinha uma sessão semanal comigo, toda semana ela tinha ali a sessão, e chegou um momento que ela falou assim: Flávia, eu só posso fazer a sessão no final do dia, na sexta-feira, por volta aí era por volta das 5 horas que ela podia fazer. E que para mim era um horário que ficava bem complicado, bem complicado, porque a sessão dela era uma sessão mais demorada, tal. E aí eu tinha até toda a minha organização, aquelas coisas. Era o final da sexta-feira, é o horário que eu fazia minha unha, ia para salão, me arrumar. Tava mais na pegada de fazer atendimento. E aí eu precisei, num lugar de muito amor e respeito, conversar com ela. E ela sabia, como a gente tinha uma relação de muito tempo, ela já sabia, ela sabia, até porque eu posto muito nas redes sociais. Ah, vou no salão, eu posto, né, o jantar com meu marido. Então a gente já tinha uma relação. Ela não era uma cliente nova que estava chegando na empresa. Ela sabia, né, que sexta-feira era o dia lá de sair com meu marido e tal. Então ela veio me pedir, ela veio colocar isso sabendo da situação. E aí imagina, não é um não simples de dar, porque era um não que eu não tinha como inventar uma história, criar uma desculpa, não, eu tinha que falar assim, ó, não, eu não vou abrir mão de fazer as coisas da minha vida pessoal para te atender na sexta tarde, na sexta noite, final do dia, porque sexta final do dia é melhor para você. Então, só que eu precisei falar isso para ela num lugar de amor e respeito. E falei e ficou tudo bem, né? Ela conseguiu compreender. E pelo contrário, eu tenho certeza que ela até admirou minha postura, porque eu não fui lá e então tô aqui, ó, tô disponível. Porque nós temos às vezes tanto medo de dizer o não, só que a gente esquece o outro lado também. Ah, você é uma pessoa sempre disponível, você sempre pode tudo, você tá sempre aberta aí para todas as coisas. Isso não é legal profissionalmente. Sabe aquela história de consulta em médico? Quando você vai marcar uma consulta no médico, e aí o médico, aí o recepcionista fala assim: ah, ele tá com a agenda lotada. Ele só tem agenda pro mês que vem. Aí você fala assim: nossa, eu quero passar com ele, né? Porque se tá lotado, todo mundo quer ser atendido por ele. Agora, parece que assim, quando a pessoa tá sempre disponível, então se atente, tome cuidado com essa questão também. Outra coisa que você pode fazer, e que dá para associar muito com essa história do falar no lugar de amor e respeito, é dizer um não construtivo. O que, que eu chamo de um não construtivo? Onde você tenta com a pessoa achar uma outra solução ou se mostrar colaborativa de alguma forma. Por exemplo, se a pessoa falar assim, pede alguma coisa para você, para você assumir alguma atividade que você não pode naquele momento, você pode falar assim, ó, no momento eu não consigo assumir isso, mas eu posso ajudar com X. Então, talvez você não possa realmente assumir aquela atividade toda, tal, mas será que você pode ajudar com algum pedacinho, com alguma ponta ali, para você se mostrar interessada pela pessoa, se mostrar ali solícita, né? Mostrar que você pode fazer algo, contribuir com algo. Ou, por exemplo, né? Agora eu estou focado no projeto A, né? Mas você gostaria que eu priorizasse esse que você está me pedindo agora, ao invés do projeto A? Isso funciona muito bem quando um gestor vem trazer excesso de coisas, porque, gente, ó, Flávia, como falar não para o chefe, porque o chefe fica colocando um monte de coisa em cima de mim e eu não estou dando conta. Muitas vezes os gestores perdem a mão, tá? Isso acontece. Porque o gestor tá ali tocando a vida dele, pensando no. Não é que ele é má pessoa, gente. Tem que parar com esse julgamento, tá? O cara tá lá tocando a vida dele, tentando ser feliz, tal, também, com as preocupações dele, e ele vai, confia em você, confia no seu trabalho, vai delegando. E às vezes pode acontecer, sim, dele pesar a mão. Aí você precisa, num lugar, né, de amor e respeito, né? Respeita a hierarquia,
no seu lugar ali, né, com uma postura adulta, não igual uma criança mimizenta que vai lá falar pro gestor: "Ai, você tá me sobrecarregando, você tá não sei o quê". Não, tá? Por isso que você não pode deixar a coisa chegar a esse ponto. Então você vai numa postura adulta e fala assim: "Chefe, olha, você me passou o projeto ABC, né? E com isso está tomando tal tempo, e agora você quer que eu faça o D também. Só que se eu fizer o D, eu não vai sobrar aqui tempo por conta disso. Você quer que eu mude a prioridade? Você quer que eu substitua?" E mostra para ele o cenário. E juntos vocês vão chegar em uma solução. Gente, isso é uma conversa de adultos. Ai, Flávia, mas o que ele vai pensar de mim? Aí é você que já está com julgamento. Então, para. Você às vezes tem medo do julgamento do seu cliente, do julgamento do seu gestor, mas é porque você também julga. Por exemplo, se eu ficasse ali julgando a minha cliente, do exemplo que eu trouxe, né, que ela pediu para ser atendida no final da sexta-feira, ah, mas é porque ela vai pensar isso, porque ela vai falar, cara, é tudo julgamento, né? Vamos conversar e procurar chegarmos ali numa solução construtiva para ambos, tá? Seja sempre clara e direta, sempre. Não fica dando rodeios, desculpa, ou pior, falar que vai fazer e não fazer, ou tentar fazer, tá? Seja muito clara, muito direta ali, na sua colocação. Então, ó, se a gente for pensar aqui, né, dizer não, gente, ele vai trabalhar na visão da constelação, muito com a lei do equilíbrio do dar e receber. Então, o equilíbrio de troca, o equilíbrio do dar e receber, é um dos princípios da constelação. Se eu fico só dizendo sim, 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 sim para tudo, eu fico desequilibrada. E aí a sua vida trava, a sua carreira trava. Então, eu preciso também lembrar desse equilíbrio, tá? Porque eu dizer sim além da conta vai gerar totalmente aí um desequilíbrio. Então, ó, bora praticar aí os seus nãos no lugar de amor e respeito. Se esse conteúdo fez sentido para você, agora eu estou aqui na minha relação de equilíbrio. Por favor, não diga um não para mim. Deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito. Se inscreve no canal do YouTube, porque também isso ajuda no meu trabalho. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!